Caríssimos irmãos e amigos, é a esperança que nos congrega em cada domingo e é a esperança que alimenta a nossa fé juntamente com o amor. A esperança de quem sabe, pela certeza que nos vem da confiança em Jesus, que não estamos destinados ao pó do cemitério. Deus não nos criou para a destruição. E o livro do Gênesis, naquela linguagem tão bonita e tão poética, até nos fala de uma comunhão tão profunda entre o homem e Deus, que Deus passeava no jardim para convidar o homem a participar na sua intimidade. Naquela linguagem tão bonita e tão poética, diz-se que o homem começou a viver quando Deus soprou e o tornou participante da sua própria vida. E a vida de Deus é eterna. Este era o sonho e o projeto de Deus, que o homem, uma vez criado, pudesse participar da sua intimidade e do seu amor por toda a eternidade. Mas o mau uso da liberdade estragou os projetos de Deus. E diz-nos São Paulo que pelo pecado entrou a morte no mundo. Dito de outra maneira, pela desobediência e pela desagregação do coração do homem do coração de Deus, o homem acabou por perder este tesouro preciosíssimo que era a própria vida divina. Mas Deus não desistiu. E por isso foi preparando um povo para que pudesse de novo restaurar esse plano original. E quando julgou que esse povo estaria preparado, enviou-nos o seu próprio Filho, para que no amor manifestado na cruz pudesse restaurar aquilo que o pecado tinha estragado. Por isso, o Senhor, no sangue derramado, faz uma aliança nova e eterna, por nós e por todos, como disse e repetimos sempre que celebramos a Eucaristia. Mas naturalmente que, embora Deus proponha, é necessário para que a aliança aconteça, que cada um de nós aceite. O Senhor oferece-nos a sua intimidade. O Senhor dá-nos a possibilidade de sermos resgatados à destruição do túmulo e de vivermos para sempre na sua luz e na sua glória. Que fizemos para o merecer? Nada. Tudo nos é dado de graça e exclusivamente por amor. Mas é necessário o nosso querer, porque Deus, porque é amor, nunca obriga ninguém a aceitá-lo. E a aceitação dessa aliança acontece no dia do nosso batismo. Nesse dia, como diz Jesus a Nicodemos, há como que um segundo nascimento. Já não segundo a carne, já não biológico, mas um nascimento espiritual, em que nos tornamos participantes, porque agregados a Jesus, de tudo aquilo que Jesus é. São Paulo diz isto por outras palavras: somos enxertados em Cristo. E o enxerto bebe do tronco e participa de tudo aquilo que o tronco lhe comunica. A partir do dia do nosso batismo, caríssimos irmãos e amigos, já não vivemos no desespero. Vivemos na alegria de quem sabe que somos filhos de Deus e herdeiros com Jesus da vida que não acaba. Mas como não basta uma criança nascer, é necessário que seja alimentada para que a vida continue, também essa vida divina que nos é dada no dia do nosso batismo, é necessário ser alimentada, não com um pão qualquer, mas com o pão descido do céu que é Jesus. É o que o Senhor nos dizia no Evangelho. Que adianta nascermos para uma vida nova se a seguir essa vida se perde? É preciso alimentarmos-nos daquele que é o garante em nós da presença do Espírito e da vida que não termina. Caríssimos irmãos e amigos, reunimos-nos hoje recordando aqueles que já partiram à nossa frente, que começaram a participar nesta vida de Deus desde o dia do seu batismo, mas que se alimentaram de tal maneira de Jesus, que saborearam de tal forma este pão descido do céu, que se transformaram eles próprios na presença de Deus no mundo. E tendo partido para a outra dimensão da vida, de outra forma não podiam viver
senão daquela que sempre viveram na intimidade de Deus, na sua amizade. Porque o céu não é um lugar, na eternidade não há espaço, não há tempo. O céu é um estado de vida. O céu é a presença de Deus. E a presença de Deus é algo que acontece já aqui, nesta peregrinação que fazemos, através da nossa liberdade, das escolhas que fazemos. E o inferno, outra coisa não é, senão a ausência de Deus. Depois simbolizado nas chamas, nas labaredas, nos mafarricos, mas tudo isso para significar o que significa viver para sempre na ausência do Senhor. Mas não é castigo nem recompensa, são escolhas nossas. É aqui que a gente escolhe que Deus faça parte da nossa história, da nossa vida, do nosso dia-a-dia, ou então vivermos na ausência de Deus como se Ele não existisse. Mas não se trata de uma mera ideia. Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa e, como todas as pessoas, exige relacionamento. Quantas vezes ouvimos dizer: eu cá sou católico, mas não praticante. Gosto muito de Deus, mas não tenho tempo para Ele. Eu às vezes brinco um bocadinho e digo, sobretudo nas catequeses de adultos, imaginem um casal em que ele diz-lhe: olha, eu gosto muito de ti, lembro-me muitas vezes de ti, todos os dias estás no meu pensamento, mas a casa é que eu não venho. Ou melhor, virei quando precisar de lavar a roupa. É o que às vezes faz com Deus. Gostamos muito de Deus, lembramos-nos muito dele, mas Senhor, tempo para ti é que não tenho. Mas quando precisar, oferecer-te-ei 2 velas e até vou em peregrinação a Fátima. Mas só quando precisares. Que coisa horrorosa, usar Deus como um objeto. Deus veio ao nosso encontro em Jesus para se relacionar conosco e para nos tornar participantes da sua própria vida. Numa relação de tal maneira forte e profunda que não nada nem ninguém nos poderá separar do seu amor, como diz São Paulo, nem sequer a morte. Porque a partir do dia do nosso batismo estamos de tal maneira agregados a Jesus que viveremos com Ele e por Ele para toda a eternidade. Esta é a nossa esperança. Porque, como nos dizia São Paulo, nós não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. Porque as visíveis transformam-se e terminam, mas as invisíveis são eternas, porque eterno é Deus que é invisível. Caríssimos irmãos e amigos, todos nós fazemos a experiência de que não somos apenas matéria. O nosso corpo vai se transformando ao longo da nossa vida para acompanhar as necessidades do nosso viver. Ainda ontem dizia aos miúdos da catequese e aos jovens que vêm à missa ao sábado à tarde que é impossível nós estarmos com este corpo no ventre da nossa mãe. Para aquela fase da nossa vida era necessário que o corpo tivesse aquelas características. E também não podemos trabalhar e ter aquilo que é próprio da vida adulta com aquele corpo que tínhamos quando éramos crianças. Tudo se transforma, tudo se modifica, mas nós continuamos a ser os mesmos. Um grande mistério. Porque o corpo vai acompanhando as necessidades do nosso viver. E a morte, caríssimos irmãos e amigos, para nós cristãos, outra coisa não é, senão a transformação final deste corpo para que a vida possa continuar. Como é difícil o momento do parto. Se nós disséssemos a uma criança, se isto fosse possível, se queria vir para esta fase da vida, sair do ventre da sua mãe para viver nesta dimensão que para nós é a melhor, por muito que a gente lhe explicasse o que é esta vida, ele não acreditaria e preferiria continuar a viver naquela fase que é que conhece. Como é doloroso o momento do parto, mas como é necessário para que a vida continue. Como é doloroso o momento da morte, mas necessário para que a vida se transforme e possamos, dormindo para este mundo, acordar no coração e no regaço de Deus. Mas assim como nos esforçaríamos muito por dizer à criança no ventre da mãe o que se passa nesta fase da vida, como também é difícil a gente entender quando Jesus nos fala e nos explica o que é a vida junto de Deus para sempre.
Não é a nossa razão que é capaz de entender, é a confiança que temos no Senhor. E por isso reunimos-nos hoje aqui, para professar a nossa fé de que a vida não termina no cemitério, que a vida começa no momento da concepção no ventre da nossa mãe e termina na eternidade para sempre junto de Deus. Que para os cristãos não haja aquela linguagem horrorosa do cemitério, esta é a última morada. A nossa última morada não é a sepultura. A nossa última morada é o coração de Deus. É esta a nossa esperança e por isso somos cristãos e por isso eu sou padre e por isso caminhamos, porque sabemos que mais forte que os nossos problemas e que até a própria morte é o poder do amor que o Senhor nos tem. O que Ele nos pede é que conservemos em nós essa vida que nos ofereceu no batismo, para que quando a morte nos visitar, possamos vivê-la com a esperança de quem sabe que nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Cristo. Hoje recordamos aqueles que já vivem na presença de Deus, a Igreja triunfante. Ontem recordávamos, hoje rezamos por aqueles que esperam o seu encontro com o Senhor. Nós vivemos naquilo que dizemos no credo, na comunhão dos santos. E o que é a comunhão dos santos? É vivermos na Igreja como um corpo, o corpo místico de Cristo, em que os santos que já estão junto da luz de Deus intercedem por nós. E nós rezamos por aqueles que esperam o seu encontro e a sua purificação para viverem na luz de Deus. Às vezes esquecemos-nos já de rezar pelos mortos. É uma obrigação, caríssimos irmãos e amigos. Como os santos intercedem por nós, de rezarmos pelos nossos irmãos que partiram. Às vezes celebra-se a missa de 7º dia, porque é tradição, se calhar ainda a do mês e depois esquecemos. Pois dia de fiéis defuntos é dia de nos lembrarmos que as pessoas estão vivas e que precisam da nossa oração. Precisam que ofereçamos ao Senhor a nossa intercessão para que juntos à Igreja do Céu possamos pedir a Deus que os receba na sua glória. Rezemos por eles e rezemos também por nós. Nós que já vivemos no céu, porque na presença de Deus, para que o possamos viver em plenitude, quando este corpo se transformar e possamos ver Deus face a face, ser inundados da sua luz e viver essa paz e essa felicidade que o Senhor tem para todos reservado. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.